pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Geohistoriano comigo, professor Marcelo Moura. Então, gente, nós vamos lançar no nosso canal um projeto chamado INSEJA. Mas, professor, o que é o INSEJA? O INSEJA, pessoal, é o Exame Nacional para a Certificação de Competência de Jovens e Adultos, justamente para aqueles jovens e adultos que não concluíram na idade certa, né? O ensino fundamental e o médio. Então, quais são os requisitos? Para o ensino fundamental, ter no mínimo 15 anos. Para o ensino médio, ter no mínimo 18 anos. Ah, professor, mas como é essas provas? Essas provas, pessoal, são 4 com 30 questões cada uma, mais uma redação. Ah, no fundamental, quais são as matérias, vamos dizer assim? Nós temos aqui as ciências naturais, matemática, língua portuguesa com redação, inglês e espanhol, além de artes e educação física. Temos também História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Para o ensino médio, nós vamos ter Química, Física e Biologia, Matemática, Língua Portuguesa com redação, Inglês e Espanhol, Artes e Educação Física, além também da História, Geografia, Filosofia e Sociologia. No nosso caso, pessoal, nós iremos corrigir e comentar algumas questões de 2019 de Ciências Humanas, tanto de fundamental, como também para o ensino médio. Então, vem comigo, se inscreva no nosso canal e vamos lá para nossas questões. Valeu? Então, vamos lá, pessoal. Questão 31. Olha só. O desenvolvimento dos direitos do homem passou por 3 fases. Olha aí, muita atenção nessa questão aí, certo? Primeiro, os direitos de liberdade, isto é, direitos que tendem a limitar o poder do Estado e a reservar para o indivíduo uma esfera de liberdade em relação ao Estado. 2. Os direitos políticos, que tiveram como consequência a participação cada vez mais ampla, generalizada e frequente no poder político. E 3. Os direitos sociais, com novas exigências e novos valores como os de bem-estar e da igualdade não apenas formal, pessoal. Então aí é a obra, né, na Era dos Direitos, do Norberto Bobbio, né? Rio de Janeiro, adaptado aí no ano de 2004. Então, o processo de evolução dos direitos descrito caracteriza-se como... Lembrando, pessoal, que essa obra, né, vamos falar bem rapidinho sobre o contexto dessa questão. Essa obra ela vai retratar justamente as Declarações Universal das Nações Unidas, com ênfase na positivação dos direitos humanos e seu reconhecimento e garantias, entendeu? Então, o problema fundamental em relação aos direitos do homem hoje não é tanto os de justificá-lo, mas de proteger. Então, trata-se aí de um problema não filosófico, porém mais político. Fechado? Então, vamos lá. Vamos para o comando. Então, o processo de evolução dos direitos descrito caracteriza-se como, item A, crescimento da economia mundial. Evidentemente que não fala tanto sobre a questão da economia, né? A gente está falando aqui de direitos, né, do homem, que passou aí por 3 fases, certo? Prolongamento da estrutura feudal, evidentemente que não, até porque nós estaremos já vivenciando um outro modelo, certo? Principalmente aí pós-guerra. C. Aumento da produtividade capitalista, também não, certo? Não descreve basicamente sobre a questão produtiva. E só sobrou aí o item D, que é o desenvolvimento da cidadania moderna, que é o item mais coerente e conforme justamente os direitos do homem, que é justamente aí o desenvolvimento da cidadania moderna. Então, questão 31, item D de dado. Vamos agora para a questão 33. Olha aí, 33 já tem aí uma imagem, olha só, que é do Bumba Meu Boi, do Maranhão. Forte abraço aí para o pessoal aí do Maranhão, São Luís. Então, gente, o Bumba Meu Boi no Maranhão é uma celebração múltipla que congrega diversos bens associados, como as performances dramáticas, musicais e coreográficas, associadas aos bordados do boi e à confecção de instrumentos musicais artesanais, entre outros, certo? Aí, portal do Infam, beleza? No ano de 2013, adaptado. Então, quanto ao festejo apresentado, sua identificação como patrimônio brasileiro diz respeito à valorização da
Então é importante nós sabermos também que nas questões de ciências humanas vai cair muita questão de patrimônio, cultura material, né, cultura imaterial, como é o caso aí, que são aí festejos, né, danças, músicas, certo? E o Bumba Meu Boi é uma das características principais, né, de patrimônio aqui do nosso país. Então, item A, vida aristocrática e dos costumes antigos. Não se deve mencionar a aristocracia em relação a essa festividade, até porque, né, a gente vai perceber aí que é mais raiz, né, das sociedades menos privilegiadas. Tranquilo? Item B, identidade popular e das tradições culturais. Aí sim, pessoal, é o item mais coerente porque é popular, né? A gente vai perceber aí, como nós já citamos aí no item anterior, que esses costumes, né, se deram aí pelos escravos, né? E por aí vai. E essas tradições, elas vão passando de gerações para gerações, embora nós saibamos que, infelizmente, quando a gente fala de história, patrimônio, cultura, né, as sociedades hoje, né, não estão valorizando tanto. Então é muito importante aí as tradições culturais, beleza? Item C, sociedade rural e de exploração do sertanejo, não. E entender a influência colonial e dos valores conservadores também não. Então o item mais coerente na questão 33 sobre patrimônio brasileiro, Bumba Meu Boi no Maranhão, é o item B de bola, identidade popular e das tradições culturais. Vamos lá, pessoal, questão 39 agora. Castelos de madeira. Vivi pensando a vida inteira em fazer um regaço, mas agora que conquistei meu sonho, aquele abraço. Mas não importa se chão de terra tem poeira. Realizei meu sonho, meu castelo de madeira. Então aí é um fragmento chamado Cantando com a Alma, né, de 2004. E agora vamos para o comando da questão. O tema central nessa canção relaciona-se com qual direito humano, gente? Olha só, quando a gente fala de direitos humanos e também cidadania, aí é uma parte da sociologia, são conceitos, né, que foram criados, né, com o intuito de garantir que todos os seres humanos tenham uma vida digna. Então entende-se que para se ter uma existência plena, com condições de desenvolver-se em toda a sua capacidade humana, um indivíduo ele tem o direito e necessita, dentre outras coisas, de moradia, educação, liberdade, segurança, saneamento básico e trabalho. Fechado? Então, aí é um pouco, né, sobre os direitos humanos e também de cidadania. Pegando agora, relacionando aí com o texto, Castelos de Madeira, ele está relacionado com qual direito humano? Item A, acesso à moradia. B, liberdade de ir e vir. C, inviolabilidade do lar. Ou entender segurança contra o crime. Analisando bem, diante também da nossa explicação, o item mais coerente seria justamente o item A, que é acesso à moradia. Lembrando aí que é um grande sonho de todo brasileiro, de modo geral, é ter a sua própria moradia. Beleza? Então, item A, questão 39. Vamos agora para a questão 39. Olha só, já tem aqui o mapa mundial, que é a divisão norte e sul. Olha só, questão de geografia, certo? Então, se você for perceber direitinho, existe um traçado, pessoal, que vai dividir, né, norte e sul, certo? Até ele fazer uma dobradinha aqui, onde fica ali a Oceania, em especial a Austrália. Mas o mapa apresenta uma divisão no mundo que prevaleceu durante boa parte do século XX e que considerava o aspecto, vamos lá, item A, socioeconômico, feito com base no nível de desenvolvimento dos países. B, natural, considerando o aspecto físico que divide norte e sul. C, político administrativo, mostrando a divisão entre ou em continentes. Ou entender demográficos, caracterizando a distribuição das populações ricas e pobres de cada país. Então vamos subindo, certo? Item D, demográfico, também não é considerado, até porque existem países tanto no hemisfério norte, né, como no sul, que existem, né, a distribuição de populações ricas e pobres. Então, não necessariamente esse mapa está descrevendo isso. C, político-administrativo, mostrando a divisão entre continentes, também não, até porque os continentes
tem alguns aí que estão juntos, né? Diga-se passagem, então não dá para ser esse item. B, natural, considerando o aspecto físico, que divide o norte e sul, também não, até porque se fosse por isso, a Austrália ela deveria também estar, né, dividida em relação, ela pertenceria ao hemisfério sul do que o norte. Então só sobrou aí o item A, que é socioeconômico, feito com base no nível de desenvolvimento dos países. Justamente, pessoal, no pós-guerra que a gente vai perceber justamente essa divisão. Ou seja, países do hemisfério norte são considerados, né, desenvolvistas, né, do que aqueles que estão no hemisfério sul. Lembrando que o nosso país aí, ele faz parte, infelizmente, né, ele era tido como um país de terceiro mundo antigamente e hoje é considerado um país emergente em desenvolvimento, certo? Assim como ele, a Argentina, o próprio México. E já os países que estão já no hemisfério norte são os países desenvolvimentistas, né? Ou países de primeiro mundo, beleza? Então, questão 39, item A de amor. Vamos lá para mais outra questão 44. Olha só, uma questão aí com gráficos, né? Então, vamos ficar bem atento em relação a isso, certo? Então, gente, os índices pluviométricos são as medidas de precipitação, chuvas acumuladas em determinados períodos. Olha só, vamos tentar aí fazer uma diferenciação. Dentre os levantamentos hidrométricos, pessoal, destacam-se os fluviométricos, né, que é o monitoramento dos níveis e das vazões líquidas e sólidas dos rios, levantamento de seção transversal do rio, etc., certo? E o pluviométrico, que é o monitoramento da precipitação para determinar o regimento de chuva, certo? Então, aí é apenas uma diferenciação entre fluviométrico e pluviométrico, certo? No nosso caso, nós vamos falar sobre os índices de pluviométricos, certo? Que são as precipitações de chuvas acumuladas em determinado período. Então, nós temos aí na primeira parte, né, chuvas acumuladas em Araguaína, que fica lá no Tocantins. Aquele abraço aí para o pessoal de Tocantins, de 2008. Temos aqui as precipitações em milímetros e temos aqui embaixo, né, os períodos, né, os meses e os milímetros de cada precipitação. Então, o gráfico informa que houve item A: o maior volume de chuvas nos meses de julho e agosto de 2008. Aí a gente tem que prestar bem atenção onde é que está julho aqui e agosto. Foram os maiores volumes de chuva nesses meses, pessoal. Se a gente for analisar, não teve nenhum pingo de chuva. Então, item A já não é o correto. Olha só como é importante a gente ter essa releitura com o gráfico, beleza? Item B: faltas de chuvas no período de setembro a dezembro de 2008. Vamos dar uma olhada então. Setembro a dezembro, a gente percebe aqui que setembro tem mais ou menos 50 milímetros, né? Depois outubro vai aumentando a 150, novembro chega a 200 e dezembro já está diminuindo para 150. Ok, vamos colocar aí um ponto de interrogação nesse item aí, certo? Vamos para o item C. O item C: distribuição regular do volume de chuvas durante o ano de 2008. Se a gente for analisar, não existe de forma alguma uma regulamentação ou regular de chuvas, né? Até porque quando chega em junho, julho e agosto, não se tem nenhum pingo praticamente de chuvas no ano de 2008. Vamos para o item D: concentração maior nos volumes de chuvas no período de janeiro a maio de 2008. Vamos analisar. Fazendo a análise, pessoal, de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, a gente vai perceber aí que existe sim a maior concentração de volumes de chuva, né, nesses períodos. Sendo assim, o item B já não cabe mais, certo? Fica por terra. Então, o item corretamente falando será o item D: concentração maior no volume de chuvas no período de janeiro a maio de 2008. Analisando aqui o gráfico, a gente pode perceber aí através dos milímetros, chegando aí no período de março a 350 milímetros. Beleza? Então, questão 44, item D de dado.
Então, na questão 49, pessoal, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, estuda a criação de uma rede em torno da cadeia produtiva de alimentos no Brasil, para conter o desperdício. O país é considerado um dos 10 que mais desperdiçam comida em todo o mundo, com cerca de 30% da produção praticamente jogados, olha só, viu gente, fora na fase pós-colheita. Então é uma notícia aí triste, né, de 2015. Infelizmente ainda a gente percebe aí um grande desperdício no nosso país de comida. Então, uma ação capaz de solucionar o problema apresentado no texto é... Então, olha só o comando da questão que é importante. Ele está dizendo, pessoal, a questão que a solução para esse problema está apresentada no texto. Então, é muito importante nesse momento você fazer uma bela leitura, grifar algum ponto que você acha necessário e importante para saber a resolução dessa questão. Então, item A, a diminuição da produção de culturas. B, o melhoramento da rede de distribuição. C, o investimento do comércio externo. E item D, a redução do consumo interno. Então, vamos lá, novamente. Quando ele fala aqui, que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, estuda uma criação de uma rede. Olha só, uma rede em torno da cadeia produtiva de alimentos no Brasil para conter o desperdício. Então, diante disso aí, eu vou aqui para o item B de bola, exatamente, porque ele está falando aí do melhoramento da rede de distribuição. Lembrando que o Brasil, pessoal, é um país rico, né? Só o que falta, infelizmente, né, é justamente uma melhor distribuição dessas riquezas. E uma delas é justamente a questão de não desperdiçar comida, beleza? Então, questão 49, item B de bola. Nós temos aí a questão 53, uma imagem, né? Essa imagem é na Praça dos Três Poderes, né? Está o símbolo daqueles que construíram e foram os primeiros habitantes de Brasília, capital federal. É a escultura chamada Os Guerreiros, pessoal. Mais conhecida como os Candangos, né? De Bruno Giorgi. Então, antes de se tornar cidade, o Cerrado foi uma oportunidade de trabalho para os candangos, como ficaram conhecidos os trabalhadores que ergueram a cidade planejada, que foi inaugurada em 21 de abril de 1960, certo, pessoal? Então, aí, após a construção da cidade, muitos desses trabalhadores permaneceram na localidade motivados pela... Então, o que é importante nós sabemos aqui da história de Brasília? Que nada mais, nada menos, quem construiu, né? Quem conseguiu aí erguer a cidade foi justamente os trabalhadores do Norte e Nordeste, que ficaram conhecidos como os candangos, certo? Então, a falta de perspectiva ou de melhoria de vida nas regiões que nós acabamos de citar foi justamente uma oportunidade, né, de permanecerem, principalmente nas grandes cidades, né? E Brasília não seria diferente. Então, diante dessa explicação, nós vamos lá, vamos para os itens. Item A, oferta de emprego qualificado nas fábricas? Obviamente que não, até porque a qualificação só poderia ser depois, pessoal, certo? Com as indústrias chegando e tal. Mas o item B é o mais coerente, porque ele vai falar justamente da expectativa de melhoria de vida na capital. É aqui a gente chama na geografia, pessoal, do êxodo rural, quando os trabalhadores que estão no campo vão para ou migram para as cidades, certo? Então a capital federal ela poderia ser ter uma vida, né, uma expectativa melhor para essas pessoas que permaneceram lá, certo? E tem ser promessas de reforma agrária na região. Lembrando que a reforma agrária, pessoal, é uma questão muito complicada e polêmica, né? Que no Brasil aí já se teve aí várias discussões e infelizmente até agora não teve uma melhoria, né, vamos dizer assim, mais concreta sobre a reforma agrária. Item D, proximidade do centro econômico do país. Também não tem muito a ver com a questão. Então, repetindo. Questão 53, item B, expectativa de melhoria de vida na capital. Nós temos agora a questão 58. Olha só, a questão 58 que tem aí uma imagem,
Vamos dar uma olhadinha bem legal nessa imagem. Essa imagem aí é dos Lusíadas em quadrinhos, né? História epopeia do grande Luís Camões, que retratava aí as grandes navegações portuguesas, né? E em cima ela descreve aqui uma situação, olha só. Já 5 sóis eram passados que dali nós partíramos, cortando os mares nunca de outrem navegados, prosperamente os ventos assoprando. Então aí, pessoal, a gente pode perceber aí que essa imagem retrata um processo histórico relacionado a item A, disputa imperialista europeia, B, expansão marítima portuguesa, C, conquista de terras espanholas ou item D, escravização de povos nativos. Olha só o que é importante nós sabermos. Primeiro, que essa parte ou esse processo histórico, ele é decorrente justamente, pessoal, da expansão marítima, como nós falamos aqui, as grandes navegações. E elas foram iniciadas primeiramente pelos portugueses, por vários fatores, a questão da localização geográfica, a questão do centralismo político, né? A burguesia, né? Os conhecimentos náuticos, né? Como as caravelas, e outros fatores também fizeram com que os portugueses dessem aí o pioneirismo à expansão marítima portuguesa, beleza? Então o item mais coerente a esse é o item B de bola, expansão marítima portuguesa. Valeu?